Eu não tô aqui para levantar boato. Também não tô aqui para dar resposta. Tô aqui porque até hoje eu não entendi como aquilo aconteceu. E porque às vezes eu ainda me pego olhando para o canto da porta quando entro sozinha em um quarto pediátrico. Como se alguma parte de mim ainda esperasse ver aquela peruca azul de novo. Meu nome é Natália Duarte. Tenho 38 anos. Trabalho como psicóloga clínica numa unidade hospitalar pública em Belo Horizonte. Há 12 anos atuo no mesmo setor, oncologia pediátrica. A rotina lá é específica. Quem trabalha com crianças sabe. Não dá para manter esse tipo de função se você não tiver um certo treinamento interno para aguentar olhar para elas sabendo que muitas não vão sair dali. Eu desenvolvi esse treinamento. A maioria dos profissionais da ala desenvolve. É quase um reflexo emocional. Se não fizer isso, você não dura 2 meses. Só que tem um tipo de medo que nenhum protocolo ensina a lidar. E é sobre esse medo que eu vou falar. A gente costuma receber palhaços hospitalares 1 ou 2 vezes por semana. Eles são parte de um projeto de recreação, autorizado, com protocolos de segurança, identificação, agendamento, tudo formalizado. Já faz parte do cotidiano da ala. As crianças gostam. Algumas esperam o dia do recreador como se fosse feriado. Na manhã de uma terça-feira, por volta de 9 da manhã, eu estava saindo de uma sessão com um dos pacientes, quando cruzei com um homem na porta do corredor. Jaleco branco, com alguns detalhes coloridos, nariz vermelho pequeno, sapatos comuns e uma peruca azul curta. Não era espalhafatoso, não cantava, não dançava, só caminhava com um sorriso discreto. Quando passou por mim, apenas acenou com a cabeça e disse: "Bom dia." Não me chamou a atenção naquele momento. A gente costuma receber 2 ou 3 recreadores por vez e, às vezes, há trocas ou substituições de última hora. Eu não conhecia aquele especificamente, mas também não tinha motivo para desconfiar. A pulseira dele era laranja, a mesma cor que usamos para visitantes temporários. Mais tarde, quando fui até a recepção perguntar o nome da equipe do dia, a moça me disse que tinham chegado 3 recreadores. 2 eu já conhecia. O terceiro chamava-se Palhaço Catavento. Ela disse que ele estava com o grupo quando entraram e passou pelo controle junto com os demais. Mas foi só no dia seguinte que o nome dele voltou com mais força. Luísa, uma paciente de 7 anos com quadro avançado de leucemia, me disse numa consulta breve que ela não queria dormir à noite. Eu perguntei se ela estava sentindo dor ou algum desconforto. E ela me respondeu com a voz bem baixa: "É que ele aparece quando eu tô sozinha, o moço de azul." Na hora, minha cabeça foi para o que é mais comum: efeito colateral de medicação, confusão por febre ou algum delírio leve. Criança em estado avançado costuma ter alteração sensorial. Mas à tarde, enquanto eu passava pela ala B, uma enfermeira veio falar comigo. Disse que no fim do plantão anterior viu o palhaço Catavento saindo do quarto da Luísa, sendo que já era quase 7 da noite e que naquele dia os recreadores tinham ido embora antes das 4. Ela estranhou, mas achou que ele tivesse voltado para buscar algo ou terminar alguma atividade. No outro dia, quarta-feira, ele não apareceu. Ninguém apareceu, na verdade. Não havia recreação agendada, mas a Luísa piorou. Foi transferida para o setor de cuidados mais avançados. E antes de ser sedada para um procedimento, ela me chamou. Eu cheguei a tempo de ouvir só uma frase. Com os olhos entreabertos, ela disse: "Ele falou que quando eu dormir de verdade, ele volta." Nessa hora, eu fui até a coordenação e pedi a lista oficial dos voluntários daquela semana. A ONG responsável mandou os nomes e as fotos. Catavento não estava lá, nem como nome real, nem como apelido, nem foto semelhante, nenhuma descrição parecida com o homem que eu vi no corredor. Aquilo me travou, porque se ele não estava na lista, quem colocou a pulseira laranja no braço dele? Entrei em contato com a segurança. Pedi para rever as imagens da câmera da entrada lateral, que geralmente fica restrita a funcionários.
mas que naquele dia estava destrancada por causa de uma manutenção no sistema hidráulico. As imagens mostram ele entrando no prédio pela lateral, sem acompanhante, sem crachá visível e sem registro manual. A última imagem disponível é dele passando pelo corredor vazio às 18h42, indo em direção à porta de emergência dos fundos, que deveria estar trancada por dentro. A câmera do corredor seguinte falhou naquela madrugada. Coincidentemente, a partir dali, nada mais foi encontrado. A roupa foi recolhida pela lavanderia e não apresentou nada em comum. A pulseira, aparentemente, foi colocada por alguém que achava que ele fazia parte da equipe. Ninguém quis assumir quem foi. E o relatório oficial foi encerrado como falha de identificação durante mutirão externo. Nenhuma medida adicional foi tomada, nenhum boletim, nada. Mas eu estava lá e eu ouvi ele falando com um dos meninos sobre o que acontece quando a luz do soro apaga. Eu lembro da mão dele passando pelas paredes como se conhecesse cada centímetro daquele lugar. Ele sabia onde estava, sabia como sair, sabia quem procurar. E por mais que eu queira acreditar que aquilo foi só um erro de agendamento, no fundo, eu sei que não foi. A primeira coisa que eu fiz depois daquilo foi tentar racionalizar, tentar encontrar um ponto de apoio, porque é isso que a gente faz quando trabalha com trauma. Organiza, diagnostica, nomeia. Só que dessa vez, eu não consegui. Conversei com as outras crianças da ala. 3 delas lembravam do moço da peruca azul. Uma disse que ele tocava a testa dela com o dedo e depois ficava parado olhando, sem dizer nada. Outra comentou que ele brincava de esconder o som, o que, honestamente, eu nem entendi o que significava até hoje. Mas foi o terceiro depoimento que me gelou. Um menino chamado Vinícius, de 8 anos, disse assim: ele não ria, ele fazia cara de riso só, igual os bonecos da sala escura. Perguntei que sala era essa. Ele apontou para o canto da enfermaria, onde fica um depósito antigo, trancado por dentro, com janela pequena e sem uso desde antes da pandemia. Fui até lá com um técnico e forçamos a maçaneta com o consentimento da coordenação. Estava trancado, por dentro. Lá dentro só tinha coisa velha. Macas desmontadas, armários vazios, brinquedos descartados, caixas de papelão. E em cima de uma das caixas, apoiado como se tivesse sido deixado com calma, um nariz de palhaço pequeno, vermelho fosco. Eu guardei esse detalhe para mim. Não coloquei no relatório. Era só um nariz, de brinquedo, mas naquele contexto parecia uma provocação, como se ele quisesse que alguém achasse. A coordenadora do setor tentou encerrar o assunto com aquela frase que já está engatilhada em qualquer ambiente público. A gente tem que seguir com a rotina, senão o ambiente contamina. E sim, a rotina continuou. Crianças indo e vindo, médicos rotativos, técnicos exaustos. Mas eu fiquei com aquilo latejando. Comecei a rever protocolos, tentar encontrar a falha. Só que tudo parecia orquestrado. O horário em que ele entrou, a troca de turno, o grupo real de recreadores que tinha sido agendado naquele mesmo dia, ele usou a presença deles como camuflagem. Ele sabia. Um dos seguranças, que nunca mais voltou a trabalhar no setor infantil, me chamou no estacionamento dias depois. Disse só uma frase, com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Doutora, aquilo ali não foi gente que se perdeu. Foi alguém que se encontrou. E ele entrou no carro e foi embora. Teve uma noite em que eu fiquei até mais tarde para preencher alguns laudos. Já eram quase 10 da noite. Pedi um café e fiquei escrevendo de cabeça baixa no posto central. Na tela, só nomes, datas, siglas, códigos. Mas eu juro que ouvi passos. Passos calmos, pisando em borracha. Quando levantei a cabeça, não tinha ninguém. Nenhum dos monitores tinha apitado. Nenhuma porta foi registrada. Só a luz do corredor do fundo, que estava apagada. E não deveria.
Eu poderia continuar. Poderia dizer que depois disso eu vi mais sinais. Que voltei a encontrar aquele mesmo nariz de brinquedo em outros lugares da ala. Que uma criança nova, meses depois, também usou a frase: ele aparece quando eu tô sozinha. Mas aí, talvez vocês dissessem que eu tô criando padrões onde não tem. Talvez eu também esteja. Só que tem uma última coisa que eu nunca escrevi. Nem no meu relatório clínico, nem em conversas com colegas. E que eu vou dizer só aqui, porque esse canal diz ser um espaço de escuta. Luísa não resistiu. Foi sepultada em janeiro, 2 meses depois do episódio. No último plantão dela, quando os sinais já estavam se apagando, a enfermeira que ficou no plantão noturno relatou que entrou no quarto por volta de 2 da manhã para ajustar os aparelhos. Ela encontrou a Luísa dormindo, mas sorrindo com a boca entreaberta e com um desenho feito a lápis no travesseiro ao lado. Um desenho infantil, papel dobrado. Mostrava uma criança segurando um balão e atrás dela um homem de jaleco branco, sem rosto, só com um ponto vermelho no centro da cabeça. Esse papel também desapareceu, assim como tudo mais. E por isso eu encerro aqui, porque tem histórias que o sistema nunca vai protocolar, mas que eu carrego em cada passo que dou dentro de um corredor vazio. E se um dia você trabalhar em hospital e cruzar com um recreador discreto, silencioso, que evita os adultos e se aproxima só dos pequenos, olhe bem, olhe mesmo, porque se ninguém lembra de ter agendado ele, pode ser que você seja o próximo a lembrar tarde demais. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos de empresa, é que as decisões mais estranhas geralmente são as que ninguém se responsabiliza depois. Esse almoço foi uma dessas. Não era nem feriado, nem fim de mês, nem fechamento de meta. Era só outubro. Aquelas ideias criativas que nascem quando sobra verba e falta noção. A proposta veio do marketing, um almoço temático para os filhos dos funcionários, para valorizar o ambiente familiar. A ideia era simples: fechar a salinha reservada de um restaurante por quilo dentro do shopping, colocar um cardápio infantil e chamar algum animador para entreter as crianças. Parecia inofensivo. A sala era pequena, mas bem iluminada. Ar-condicionado forte, decoração com balões coloridos e aquelas músicas eletrônicas que parecem feitas para irritar adultos. As mães chegaram com os filhos no meio da tarde. Alguns pais também. E foi aí que ele apareceu. O palhaço. Camisa listrada de vermelho e branco, calça larga, maquiagem simples. Parecia improvisada, na verdade. Nada muito profissional. Se apresentou como Ticolé, o amigo da criançada. E já chegou modelando bexigas com formato de espada e flor. Eu não conversei com ele, não teve contrato assinado, recibo, nada disso. A organização ficou com o setor de eventos. Eu só estava lá para garantir que não acontecesse nenhuma confusão. Mas foi aí que comecei a perceber. Ele não falava com adulto nenhum, nem bom dia, nem boa tarde. Ele simplesmente ignorava os pais, as mães, os garçons, todo mundo. Circulava entre as crianças como se só elas existissem naquele ambiente. E mesmo quando os pais tentavam interagir, tirar foto, pedir alguma coisa, ele dava um sorrisinho mecânico e continuava. Tinha uma menina que eu não conhecia, de cabelo curtinho, camiseta rosa clara e um olhar muito quieto. Não falava com ninguém. Ela ficou o tempo todo sentada no canto, com os joelhos dobrados em cima da cadeira, mexendo num suco de caixinha. Foi nessa hora que me desconfortou de verdade. Eu estava recolhendo uns guardanapos usados quando vi o tal do Ticolé abaixado ao lado dela, com o braço apoiado no encosto da cadeira, quase colado nela. Ele disse alguma coisa no ouvido dela. Eu não ouvi o que foi, mas vi o rosto dela. Não mudou muito. Só começou a tremer o queixo, mas sem som.
sem lágrima. Era um choro seco, assustado, daqueles que não faz cena, só implode. Ele levantou e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Na hora, eu travei. Não sabia o que fazer. Não queria acusar, não queria constranger ninguém. Mas senti aquele enjoo rápido que vem quando a gente vê algo que não devia. Fui me aproximando, mas mal cheguei perto e fui chamada na cozinha por conta de uma troca de travessas. Coisa rápida, 5 minutos. Quando voltei, a menina não estava mais lá, nem o palhaço. Achei que tivessem ido ao banheiro, mas a porta dos fundos da sala estava fechada. Olhei nos corredores, chamei discretamente, até perguntei para uma mãe se ela tinha visto a menina. A mãe olhou assustada. Minha filha? Tá no banheiro com você, não tá? Foi aí que tudo parou. Começou uma correria discreta, sem escândalo, porque ninguém queria assustar as outras crianças. Funcionários do restaurante, seguranças do shopping e depois polícia. Mas nenhuma câmera mostrava a menina saindo da sala. Nem com o palhaço, nem sozinha. Simplesmente sumiu. O shopping inteiro foi vasculhado. A mãe dela entrou em estado de choque. Um funcionário vomitou do nervoso. E eu fui dar meu depoimento. Expliquei o que vi. Falei sobre o comportamento dele. Sobre o jeito como ele ignorava os adultos. Sobre o momento com a menina. E perguntei o básico. Quem contratou esse palhaço? Silêncio. Ninguém sabia. Nem a agência terceirizada, nem o RH, nem o financeiro. O nome Ticolé não constava em nenhum e-mail, orçamento ou conversa registrada. E o mais estranho, o restaurante também disse que não tinha sido ele quem autorizou a presença do animador. Alguém teria contratado por fora? Um funcionário trouxe por conta própria? Ninguém assumiu. E até hoje ninguém nunca encontrou o rosto desse homem em nenhuma imagem nítida. Eu lembro dele, com muita clareza, mas toda vez que tentei descrever, é como se o rosto borrasse na minha memória bem na hora de falar. Só lembro do olhar. Ele não sorria, mesmo com a maquiagem toda pintada. Ele só olhava, como se estivesse ali para ver algo acontecer. E aconteceu. Os dias seguintes foram o tipo de coisa que você não esquece. A empresa ficou em silêncio. O caso não apareceu nos jornais. Tudo ficou restrito aos corredores e, para falar a verdade, parece que até quem viu preferiu esquecer. A mãe da menina foi afastada por tempo indeterminado. Disseram que era por causa da saúde emocional dela, mas a verdade é que a direção não queria ela ali. Cada vez que ela entrava em alguma sala, as pessoas se calavam. As câmeras do shopping foram revistas do começo ao fim. Eu mesma pedi para acompanhar a segurança numa das revisões, porque não conseguia aceitar aquilo. E é aí que começa o que me deixa mal até hoje. Você acredita que o palhaço não aparece nas imagens? Não estou dizendo que ele desaparece como em filme de terror. Não. Estou dizendo que nas imagens ele nunca esteve lá. A gente vê as crianças olhando para alguma coisa. Algumas rindo, outras entregando bexigas no ar. Mas não tem ninguém vestido de palhaço. Aquela sala cheia de gente. E o homem que eu vi, não está lá. Só que isso não é o pior. O pior foi quando eu pedi para ver uma foto que tiraram no fim do evento. Uma mãe tinha feito uma daquelas fotos em grupo. Todo mundo junto, crianças, adultos, garçons, tudo. Quando ela me mostrou, tava lá a menina, tava todo mundo, menos ele. Mas tinha algo estranho. Atrás do grupo, perto da parede, tinha uma sombra. Não era de ninguém ali. Não batia com a posição de ninguém. Tinha a forma de alguém com cabelo armado, daqueles que os palhaços usam, mas sem rosto. Só um borrão escuro no canto. Ninguém comentou. A mãe que tirou a foto riu. Disse que devia ser alguma interferência. Eu só devolvi o celular e fiquei quieta. Mais de uma vez eu tentei falar disso com a gerência.
Pedi investigação, revisão de protocolo, até uma auditoria interna. Disseram que eu estava exagerando, que não era papel do RH ficar insistindo em algo que a polícia já tinha arquivado por falta de provas. Você sabe o que é olhar uma criança sumindo diante dos seus olhos e ninguém tratar aquilo como deveria? Na época eu perdi peso, tive crises de ansiedade, passei a evitar lugares com muita gente, pedi transferência de setor e nunca mais participei de nenhum evento comemorativo da empresa. Mas tem uma coisa que me fez ter certeza de que o que eu vi era real e que, de algum jeito, ele era real. 2 meses depois, eu entrei por acaso no site de uma empresa de recreação infantil de outro estado. Eu estava buscando referência para um projeto social. Quando abri o site, vi a seção de personagens disponíveis. Tinha foto de vários animadores, princesa, super-herói, mágico, e lá no fim da lista, um palhaço, com o mesmo cabelo vermelho, mesma roupa, mesmo olhar. Nome do personagem, Ticolé, mas o rosto, borrado, literalmente borrado. A imagem estava fora de foco, diferente das outras. Pensei em ligar. Mandei e-mail perguntando se aquele profissional ainda trabalhava com eles. Recebi a resposta 3 dias depois de uma atendente. Ela disse: "Não temos ninguém com esse nome. Nunca tivemos. Deve ter sido um erro no sistema. A imagem já foi retirada." Mas não foi retirada. No dia seguinte, o site saiu do ar. Até hoje, a página nunca voltou. Se você me perguntar se eu acredito que aquilo foi algo sobrenatural, eu não sei. O que eu sei é que ele estava lá. Eu vi ele encostar na menina. Vi o jeito que ele falou com ela. Vi quando ela chorou. E vi quando ele saiu, como se soubesse que ninguém ia impedir. O que me mata é que ninguém mais parece lembrar do rosto dele. Só eu. E cada vez que tento reconstruir na minha cabeça, o rosto escapa. Mas o olhar está inteiro na minha memória. Um olhar de alguém que não estava ali para divertir. Estava ali para escolher, como se esperasse um momento certo e teve. Sabe quando você está tão atrasado que aceita cortar caminho por onde prometeu nunca mais passar? Eu não estou aqui para pedir opinião nem consolo. Só achei que talvez alguém aí reconheça essa história. Ou aquela menina. Era quarta-feira. Chuva fina, dessas que mal molha, mas embaça o capacete. Entrega no final do bairro São José. O último pedido da noite. Só que a avenida principal estava parada por causa de um acidente. Trânsito travado e sirene para todo lado. Eu podia esperar ou cortar por dentro dos conjuntos. Foi aí que comecei a errar. Tem uma rua ali, entre os fundos de umas casas populares, que liga direto na outra avenida. Eu já conhecia. Lugar feio, escuro, parece que nunca termina. Tem uns galpões antigos, um campinho de areia e gente demais que a cidade já esqueceu. Eu já tinha passado por lá antes, na pressa. Vi coisa estranha, gente mexendo em fogo, gritaria, mas nunca parei. Naquele dia, achei que era só passar reto, mas não deu. O que me fez reduzir a velocidade foi o reflexo da lanterna. Estava encostada num muro de tijolo, bem no canto do galpão desativado da fábrica velha. Alguém estava agachado. Na hora pensei, o usuário mexendo em entulho deixa quieto. Mas tinha mais. Tinha 3 silhuetas. Eu juro que não fui atrás de confusão. Só que, quando você passa devagar por uma rua vazia e vê 2 crianças em pé e um adulto agachado, você repara. Reparei. O cara estava vestido de palhaço, mas não aquele de festa. Era tipo uma fantasia feita em casa. Roupa de pano costurada com retalho, sapato largo e uma máscara dessas que vendem em loja de R$1,99, só que encardida, com as cores meio desbotadas. Ele segurava uma lanterna numa mão e com a outra mexia num chocalho feito de tampinhas amassadas. Cada vez que balançava, fazia um barulho seco, irritante. E as crianças só olhavam, nem piscavam,
Uma delas estava com o cabelo solto, bem fininho, vestida com uma camiseta rosa e short. A outra estava mais afastada, menor, parecia mais nova. Eu não sei explicar, mas só a primeira me olhou, de um jeito tão direto que pareceu que me reconheceu. Foi nesse instante que o palhaço se levantou. Devagar, ele virou para elas. Ficou uns segundos parado, com a cabeça meio inclinada, e depois estendeu a mão só para uma. A outra não reagiu, só olhou de novo para mim. E nessa hora eu travei. Minha mão no acelerador ficou molhada de suor. A garota que ele escolheu andou até ele sem fazer nenhum som. A outra deu meio passo para trás, só meio, como se estivesse esperando eu fazer alguma coisa, gritar, parar, qualquer coisa. Mas eu acelerei, passei por eles rápido, tão rápido que quase escorreguei na curva da esquina. Só que não parei, nem olhei para trás, nem para frente direito, eu só queria ir embora. Quando cheguei na casa da entrega, bati o capacete no retrovisor de nervoso. Quase vomitei ali mesmo. A cliente pegou o lanche e eu nem escutei o que ela disse. Só queria sumir daquele bairro. Não liguei para a polícia. Não voltei. E se você quiser me julgar por isso, fica à vontade. Mas a pior parte ainda nem tinha acontecido. 2 dias depois, no grupo de vendas do bairro, aparece uma postagem. Alguém viu essa menina? E lá estava a foto dela. A que ficou me olhando. Mesma camiseta rosa. Mesmo olhar. Diziam que era da região, filha de uma moça que trabalha em lanchonete. Tinha sumido depois de brincar perto de casa no fim da tarde. Na hora, meu estômago virou. Eu reconheci. Era ela. A outra criança? Nunca vi foto. Nunca vi mais ninguém falar. Só postaram dela. No mesmo dia, fui de moto até a rua. O galpão onde tudo aconteceu estava todo fechado com tapume. Colocaram cerca de zinco, como se estivessem murando a vergonha. Não tinha mais nada ali, nenhuma vela, nenhum vestígio, nada, só o vazio. Eu pensei em contar, de verdade. Pensei em ir na delegacia, mas o que eu ia falar? Que vi um cara de palhaço e não fiz nada? Que deixei uma criança ser levada? A verdade é essa, eu deixei, eu vi e fui embora. E o pior, às vezes eu passo numa rua paralela, uma ruazinha sem saída que tem do outro lado. E quando tudo está em silêncio, eu escuto de novo aquele barulho, o chocalho de tampinhas, aquele som seco arrastado, como se alguém estivesse me lembrando do que eu não fiz. Eu tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, tentei mesmo. Fiquei dias sem passar perto. Aceitava só entrega de restaurante longe daquele setor. Recusava corrida que me jogasse para aqueles lados. Mas Goiânia não tem tanto esconderijo assim quando você trabalha de moto. Um dia, sem querer, acabei de novo na mesma região. Era uma entrega rápida num pet shop, nada demais. Saí de lá já virando na próxima rua e pronto. Dei de cara com o outro lado do galpão. O muro ainda estava lá, mas alguém tinha rabiscado em cima. Aqui não tem mais ninguém. Fiquei encarando aquilo por uns segundos. E aí ouvi o som. Não foi alto, não foi perto, mas não tem como confundir. As tampinhas, aquele barulho seco, como se alguém tivesse balançando o chocalho só para me lembrar que a história ainda está viva. Meu sangue gelou na hora. Nem olhei para o lado. Só virei a moto e fui embora dali, de novo. E eu sei que é fácil pensar, vai à polícia, denuncia. Mas as coisas não são simples assim. O galpão já estava fechado, não tinha provas, não tinha mais testemunha, só a culpa. A menina continuava desaparecida. As postagens dela começaram a sumir com o tempo, como tudo que acontece com quem é pobre. 1 semana, 2, depois só silêncio. Nenhuma busca na televisão, nenhuma comoção nacional. Só a mãe dela aparecendo uma vez ou outra com uma faixa em protesto pequeno. O que me assombra mesmo é a outra criança, a que o palhaço não escolheu. Ninguém nunca falou sobre ela. Nenhuma foto, nenhum relato. Como se ela nem existisse. Mas eu sei o que vi. Tinha duas.
e aquela que ficou para trás me olhou como se já soubesse o que ia acontecer. Tem dia que eu penso, e se aquela criança nunca existiu? E se eu só vi o que eu precisava ver para me sentir ainda mais covarde? Mas eu não estava alucinando, eu estava só entregando lanche, estava só tentando voltar para casa. Depois de um tempo, achei que a culpa ia diminuindo, que com as entregas, a rotina, o cansaço, tudo ia sumir. Só que não some, ela muda de forma. Hoje em dia, tem uma cliente que sempre pede num prédio ali perto, uma senhora que mora sozinha e sempre deixa a chave na portaria. Toda vez que eu chego lá à noite, tem um canto do estacionamento que é mais escuro. E quando eu paro a moto, mesmo com o capacete fechado, eu juro que escuto barulho vindo dali. Não é choro, não é grito, é o barulho das tampinhas, devagar, como se estivessem esfregando no concreto para garantir que eu lembre, que eu nunca esqueça o que vi. Outro dia, comentei por cima isso com um amigo de entrega. Falei que aquela rua era zicada, e ele respondeu de um jeito que me travou. Ah, o lugar do palhaço. Aquilo ali ninguém passa depois das 10, não. Teve uma parada esquisita ali uma vez. E ficou por isso. Não deu detalhe. E eu não perguntei mais. Preferi não saber. Porque às vezes o que mais pesa é saber que alguém também viu. E fez a mesma coisa que eu. Foi embora. Hoje eu tô contando isso aqui não para aliviar a consciência. Porque, para ser sincero, acho que ela não volta mais ao normal. Tô contando porque se um dia alguém da família daquela menina ouvir, eu queria dizer que ela me olhou, que ela tentou e que eu falhei com ela. E se por acaso a outra criança estiver viva, se tiver sido poupada ou esquecida, se ela também lembrar daquele som, então talvez o barulho das tampinhas não seja só para mim. Eu lembro direitinho do dia em que colocaram aquele palhaço no ônibus. Não teve reunião nem aviso, só entrou. Já chegou rindo, assoprando um apito e dizendo que era para animar a meninada. A empresa disse que era para melhorar o clima da rota, que era um projeto piloto. Projeto piloto, mas ninguém avisou nada para gente que trabalha ali todo dia. Eu sou monitor, terceirizado. Faço a linha da tarde, pego as crianças na escola e deixo nos pontos perto das casas. É um micro-ônibus, 12 lugares, tudo apertadinho. E você acaba conhecendo as crianças pelo nome, pelo jeitinho. Sabe quem chora fácil, quem dorme no caminho, quem gosta de sentar perto da porta. É rotina. Cansativa, mas você pega um certo cuidado por eles. Porque os pais confiam, e confiança é um negócio sério. No começo, quando ele entrou, eu achei brega. Tinha uma calça vermelha larga, uma peruca azul e usava um suspensório com estrelinhas. Tocava música infantil no celular, daquelas com vozinhas finas. As crianças, claro, adoraram. Ele fazia piada com tudo, inventava rima com o nome delas. Os pais começaram a elogiar. Teve um que até tirou foto para postar no grupo da família, dizendo que o transporte agora era recreativo. Eu fiquei na minha. Achei desnecessário, mas fazer o quê? A gente não manda em nada, só cumpre ordem. Mas com o tempo, fui percebendo uma coisa que não me desceu. Ele não era para todas as crianças. Não igual, sempre puxava papo com os mais quietinhos. Os mais novos, principalmente. Tinha um menino, Ícaro, que ele começou a sentar do lado quase todo dia. Ícaro tem 6 anos, é franzino, fala pouco, e eu vi isso se repetindo. Pompom, era esse o nome de palhaço que ele usava. Sentava perto, cochichava, mostrava uns vídeos no celular. Num desses dias, quando eu entrei no ônibus antes do embarque das crianças, vi ele sentado no último banco, já com o celular aberto no colo. Vídeo pronto. Fingi que não vi, mas comecei a prestar mais atenção. Um dia, na volta para casa, aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer. Era final de tarde. A rota estava no fim, o ônibus já quase vazio. Só faltava o Ícaro.
O ponto dele é mais afastado, do lado de um campo com entulho, meio descampado. Quando chegamos lá, o pai dele ainda não tinha chegado no local combinado. O motorista decidiu esperar um pouco, como de costume. Pompom estava quieto até então, sentado no meio do ônibus. Aí ele falou: posso ir ali mostrar um negócio pro Ícaro enquanto a gente espera? Eu olhei para o motorista, que deu de ombros. A resposta era comigo: beleza, mas rapidinho, tá? Fui até a frente do ônibus falar com o motorista sobre um documento que ele precisava assinar, coisa de rotina. Fiquei uns 2, 3 minutos ali. Quando voltei para o fundo, o que eu vi me travou. Ele estava sentado com Ícaro no último banco. O menino estava rígido, olhando para o banco da frente. E o palhaço com o braço esticado por trás das costas do banco, a mão dele escondida. Não tinha outro motivo para ele estar naquela posição. Eu não pensei, só gritei: sai de perto dele agora! Ele se assustou, levantou rápido, falou que eu estava entendendo errado, que era um vídeo sobre desenho que estava ajudando o menino a se distrair. Mas eu não deixei ele falar mais. Só pedi para o motorista abrir a porta. Mandei ele descer. O pai de Ícaro chegou logo depois, meio atrasado, já pedindo desculpa. Eu não falei nada ali, na hora. O menino foi embora com o pai e o palhaço saiu do ônibus com um sorriso sem graça, dizendo que ia conversar com a cooperativa. Eu voltei para dentro tremendo e só então percebi que no impulso eu tinha gravado com o celular. Não tudo, mas peguei a parte em que voltei para o banco e a posição em que ele estava com o braço esticado por trás do menino. Peguei o som da minha voz. Peguei a cara do palhaço se virando. Não é uma prova forte, eu sei, mas é o tipo de coisa que a gente sente no estômago, que não precisa de legenda, que não precisa de explicação. No dia seguinte, ele não apareceu. No começo eu até pensei que a cooperativa tinha tomado alguma atitude, que tinham visto o vídeo, que tinham feito alguma coisa certa pela primeira vez. Mas foi só silêncio. Eu mesmo levei o vídeo até a administração. Falei com a coordenadora que cuida das escalas. Mostrei o que gravei. Ela assistiu com aquela cara que não diz nada. Não comentou o que achava. Só disse que ia encaminhar. 2 dias depois, me chamaram numa salinha. Me disseram que não iam mais precisar de mim. Disseram que não era pessoal, que estavam fazendo reestruturação de equipe e que agradeciam muito meus serviços. Não quiseram assinar nada sobre o que aconteceu, nem abriram ocorrência, nem mencionaram o nome dele, como se não tivesse existido. Como se eu tivesse inventado tudo. O pior, eu ainda fiquei achando que eu era o errado, que podia mesmo ter interpretado mal, que talvez ele só estivesse tentando ser simpático, diferente, sei lá. Mas aí o Ícaro também sumiu da rota. Perguntei discretamente para as mães de outras crianças e uma delas comentou que ele agora estava indo e voltando com outro transporte. Ninguém sabia o motivo. Só comentaram que os pais ficaram com medo por conta de uns boatos. Boatos. Essa é a palavra que eles usam quando não querem mexer com coisa séria. Ninguém me procurou, nem os pais, nem a cooperativa. E aos poucos ficou claro que o melhor para eles era esquecer. Fingir que não foi nada, que não passou de um desentendimento. Mas eu sei o que eu vi. E mais do que isso, eu vi o que podia ter acontecido se eu tivesse demorado mais 5 minutos lá na frente. Se eu não tivesse voltado para o fundo do ônibus. Eu fico com isso na cabeça. O tempo inteiro. Porque a gente sempre acha que essas coisas acontecem longe. Em outro bairro, em outro estado, em outro país. Mas foi aqui. Dentro de um micro-ônibus escolar, de dia, com um motorista a 2 metros. E o pior é que, se você contar para alguém, parece exagero. Mas era só um palhaço. Mas ele só estava brincando. Mas não aconteceu nada. A verdade é que todo mundo quer se afastar da responsabilidade. Ninguém quer encarar o fato de que alguém com roupa colorida, que conta piada, que coloca música infantil, pode sim estar fazendo o que não deve. E quando isso acontece com criança, parece que o mundo todo amolece. Ninguém quer ver.
Ninguém quer dizer, porque é desconfortável demais. Eu saí de lá com um nome sujo, com fama de criar confusão, de ser estressado. Fiquei meses parado, pegando bico para não depender da minha mãe. Tudo porque resolvi abrir a boca, mas eu faria de novo. Aquela gravação ainda está no meu celular. Tá lá, travada, salva na nuvem também. Eu nunca mostrei para ninguém além da coordenadora. Tenho medo de publicar e ser processado, porque quem tem mais recurso grita mais alto. Mas eu durmo com a consciência limpa. E às vezes, quando bate aquela dúvida se eu exagerei, eu assisto de novo e lembro do rosto do Ícaro, duro, virado para o banco da frente, e do braço do palhaço vindo por trás, como se estivesse acostumado a fazer aquilo escondido. Naquele dia, eu entendi uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Foi a primeira vez que eu vi um palhaço de verdade. E ele não tinha riso. Ele tinha método. O cachorro foi o primeiro a perceber. Foi numa segunda-feira, depois do almoço. O sol estava daquele jeito que trinca madeira e derrete cabo de enxada. Eu tinha acabado de jogar água no quintal para abaixar a poeira e estava sentado no banquinho da varanda, comendo uma manga-espada com sal, quando o Barroso, que é meu cachorro velho, levantou a cabeça de repente. Ele não latiu, não rosnou. Só levantou devagar, meio desconfiado, e foi andando até a cerca do pasto, lá embaixo. Eu achei que era alguma raposa, ou até uma jiboia tentando cruzar. Mas quando eu levantei, limpei a mão na bermuda e fui olhar. Era um homem, andando sozinho, no calor das 2 da tarde, no meio do nada, vestido de palhaço. E não era daquelas fantasias improvisadas, não. Era roupa mesmo, daquelas de cetim, vermelha com bolinha branca. Usava peruca azul, sapato grande, luva branca e carregava uma maleta. Eu fiquei parado, sem saber se ria ou se entrava para dentro. Ele não olhou para mim. Seguiu caminhando, devagar, como se soubesse exatamente para onde estava indo. Pegou a estradinha de terra que corta a frente do sítio e sumiu por trás do mato seco. Na hora, pensei que fosse alguma ação dessas igrejas que fazem teatro, ou então pegadinha de internet. Fiquei esperando voltar, aparecer câmera, alguém dando risada. Mas não apareceu nada, nem ninguém. Na terça, mesma hora, mesma coisa. Eu já estava no alpendre, esperando. Ele veio igual, mesma roupa, mesmo passo, mesma cara. Só que dessa vez, ele olhou. Na hora em que passou na frente do portão, parou por uns segundos e virou o rosto. Não fez gesto, não falou nada. Só me olhou debaixo daquela maquiagem branca rachada pelo calor. Aí seguiu, sem pressa. Sumiu no mato outra vez. Eu liguei para o dono do sítio. Seu Jorge, que mora em Petrolina, só vem aqui quando precisa podar alguma coisa ou ver documento. Ele riu, disse que devia ser artista de rua fazendo essas coisas modernas. Disse para eu não me preocupar. Mas na quarta-feira o homem parou. Parou bem na frente do portão de madeira. Não falou nada. Só ficou ali, com os olhos fixos, o rosto suado e aquela peruca azul que parecia até desbotada do sol. Eu não consegui nem levantar. Fiquei assistindo ele pela fresta da janela da cozinha. Uns 3 minutos parado. Depois virou e continuou andando. À noite, eu não dormi direito. O Barroso também não. Ficava farejando perto da bomba d'água, como se tivesse algo diferente por ali. De manhã, quando fui lavar o rosto, vi as marcas. Pegada funda, grande, bem no barro mole, perto da bomba. Não tinha chovido. Aquilo não era de ontem. Na quinta, eu chamei a polícia. Vieram 2 PM de Juazeiro. Olharam o terreno, riram. Disseram que provavelmente era alguém de passagem, algum sujeito desses que inventa moda, e que iam dar uma olhada na área. Não viram ninguém, não fizeram nada. No final da tarde, o palhaço voltou.
mas dessa vez ele trazia flores. Um buquê murcho, seco, com flor de cacto e rama de mato. Parou no mesmo lugar. Ficou mais tempo, olhando fixo, com o buquê na mão. A sensação era que ele não estava encenando, ele estava esperando. Só que o quê? Eu não sei. Eu não quis dormir na rede aquela noite. Fiquei dentro de casa, com a porta encostada e o Barroso amarrado no pé da cama. Mas a sexta chegou e ele não apareceu. Pensei que talvez tivesse ido embora de vez. A tensão diminuiu. A tarde foi silenciosa. Até eu ir buscar roupa no varal dos fundos. A maleta dele estava lá, encostada na mureta como se tivesse sido colocada com cuidado. Era de couro vermelho com detalhes dourados e parecia até velha, mas bem conservada. Não estava trancada. Quando abri, achei que fosse encontrar maquiagem ou papel de palhaço, mas tinha foto, umas 10, do mesmo tipo, impressa em papel comum, meio desbotado. Era eu, dormindo, na rede da varanda. Em todas as fotos, eu tô de lado ou de costas. Só tem uma em que aparece o meu rosto. E no canto da imagem, dá para ver só a ponta do sapato dele. Grande, sujo e a sombra do corpo, ali na beira. As fotos foram entregues para a polícia naquela mesma tarde. Os 2 policiais voltaram, olharam com cara de quem não queria estar ali. Colocaram luva, botaram a maleta num saco plástico e disseram que iam levar para a perícia. Nunca mais me ligaram, nem perguntaram nada. O dono do sítio até ficou um pouco mais preocupado quando soube do que tinha dentro da maleta. Disse que talvez fosse melhor eu ir para casa de algum parente por uns dias. Mas eu não tenho mais ninguém. E também para onde eu ia. A verdade é que ninguém se importa muito quando coisa estranha acontece com quem mora no mato. Acham que a gente exagera, que é solidão, que é cabeça mexida do calor. Mas eu sei o que eu vi. E sei o que senti. Naquela noite, depois que eles levaram a maleta, eu tranquei tudo. Janela, porta, portão, até enfiei um pedaço de madeira atrás da maçaneta da cozinha, de tão nervoso que estava. Fui deitar cedo, mas fiquei com o rádio ligado baixinho, como quem espera que o som espante alguma coisa. Barroso dormia no tapete, mas de vez em quando levantava a cabeça, farejava o ar. 2:30 da madrugada, mais ou menos, eu escutei. Não foi barulho alto, foi arrastado, rítmico, tipo o som de alguém caminhando, mas não normalmente. Um passo e o som de borracha arrastando na madeira do alpendre. Passo, arrasto, passo, arrasto. Eu fiquei completamente gelado, nem respirei. Só levantei a cabeça devagar da cama, tentando escutar se era mesmo aquilo. O rádio estava ligado, mas naquele instante ele chiou, depois parou. Silêncio total, nenhum vento, nenhum grilo. Nem Barroso mexeu. Senti o coração no pescoço. Levantei e encostei na janela da frente, que tem a fresta virada para o alpendre. Olhei devagar. Não vi ninguém, mas a rede balançava devagar, como se alguém tivesse acabado de levantar dela. A rede que aparece nas fotos. Não consegui ficar ali. Fui para o quarto, empurrei o armário contra a porta, deixei a faca de roça perto da cama e fiquei acordado até o céu começar a clarear. No outro dia, o rádio voltou a funcionar, mas só quando eu tirei ele da tomada e botei pilha. E a rede estava com a corda solta de um lado, como se tivesse sido desamarrada de propósito. Desde então, não vi mais o homem, mas não é porque ele sumiu que a coisa acabou. A sensação ficou, o medo ficou, porque o que me assombra mesmo é que ninguém faz isso à toa. Ninguém anda 5 dias no mesmo horário, com a mesma roupa, carregando flor, tirando foto, sem dizer uma palavra, por nada. Alguma coisa ele queria, só que não pediu, não explicou, só veio, ficou e foi embora. De vez em quando, alguém aqui da região diz que viu ele na beira da estrada, mas sempre de longe, sempre em silêncio. E eu, quando acordo de madrugada, ainda tenho esse costume.
Ficar quieto, sem nem respirar, escutando, só para ver se ouço o sapato arrastar no alpendre de novo. Porque o que me dá mais medo não é ele voltar, é o dia em que ele resolver entrar.